Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Alisson de História e eu estou iniciando, a primeira videoaula para os alunos dos terceiros anos do ensino médio. Sabemos que ainda não é possível esse retorno presencial à sala de aula, por isso eu peço a todos vocês que acompanhem esses vídeos, com bastante atenção, não só para ajudar na realização das atividades, mas também para uma real compreensão, um melhor entendimento da matéria, do conteúdo, dos temas a serem estudados em história. Esse vídeo eu irei disponibilizar o link para assisti-lo no YouTube. Posteriormente, também será um material a ser adicionado no Google Classroom, Google Sala de Aula, que é a ferramenta que está disponível dentro do aplicativo Conexão Escola 2.0, e é o aplicativo que nós iremos utilizar com bastante frequência nesse ano de 2021. Existem alguns temas, alguns conteúdos que eu gostaria de revisar, alguns temas vistos em 2020, eu gostaria de trabalhar agora melhor, em 2021, nesse início de ano letivo, e um deles é o processo de independência do Brasil. Se nós quisermos entender não só a formação do Brasil enquanto nação e enquanto Estado, mas também entender o Brasil contemporâneo dos dias de hoje. Então é importante nós olharmos, esse passado, não só os fatos, mas termos a compreensão de todo o processo histórico. A independência do Brasil não se resume apenas ao grito de Ipiranga no dia 7 de setembro de 1822. Como eu disse, é todo um processo que se inicia pelo menos em 1808. De 1808 a 1821, nós temos uma época, uma fase conhecida como o período joanino, período em que a família real portuguesa se instalou no Brasil. Por que motivo? Por qual motivo? Uma das consequências da Revolução Francesa foi o surgimento de Napoleão Bonaparte como grande líder, inicialmente apenas como um general, e depois se sagrando imperador do Império Francês. E várias outras monarquias europeias decretaram guerra ao Império Napoleônico. As potências europeias continentais, elas foram derrotadas pelos exércitos de Napoleão, mas a grande potência europeia a se bater contra a França era a Inglaterra, que pertence à Europa, mas é um arquipélago. São ilhas, as Bretanhas. Obviamente, para vencer a Inglaterra, a França precisava contar com uma grande marinha de guerra, mas a grande marinha de guerra do início do século XIX era a marinha de guerra inglesa. Então, não podendo vencer a Inglaterra num confronto militar naval, o que restou a Napoleão foi decretar o chamado bloqueio continental. Ele exigiu que todos os países, todas as monarquias europeias, decretassem um bloqueio econômico à Inglaterra, não comprassem e nem vendessem nenhum produto aos ingleses. Com essa ação, o Napoleão queria enfraquecer a Inglaterra economicamente. Mas o principal aliado político dos ingleses dentro da Europa era Portugal, há séculos. Portugal havia sido uma grande potência europeia séculos atrás, Afinal de contas, foi pioneiro do processo de expansão marítima. Mas no início do século XIX, Portugal já estava em franca decadência. Portanto, era apenas um joguete aí entre a França e a Inglaterra.
No momento, em novembro de 1807, o príncipe regente era o Dom João. A mãe dele, a Dona Maria I, estava impossibilitada de governar, havia sido declarada louca. Então, quem de fato estava governando Portugal era o Dom João, que era conhecido como uma pessoa bastante indecisa. Ele tentou até jogar com as duas potências, com a França e a Inglaterra, tentando adiar a decisão de aderir ou não a esse bloqueio continental. Como ambas as potências, né, Inglaterra e França, exigiram uma resposta de Dom João e de Portugal, ele optou por continuar como aliado da Inglaterra. Então, uma frota inglesa escoltou não só a família real, mas 15 mil outros portugueses até a principal colônia de Portugal, o Brasil. A ideia era de garantir o trono português sob a dinastia dos Bragança, a família do Dom João, para que Napoleão não o tirasse do poder. Afinal de contas, se Napoleão soubesse publicamente a decisão do Dom João, óbvio que ele iria invadir Portugal, como ele havia feito com uma série de outros países, por exemplo, a Espanha. Então, no final de novembro de 1807, ao mesmo tempo em que o general Junot estava invadindo Portugal, estava quase que às portas da capital, Lisboa, a família real, né, e milhares de outras pessoas, de súditos, estavam, entre aspas, fugindo para o Brasil. A viagem, né, realmente contou aí com uma série de contratempos, entre eles um surto de piolhos, né, entre as mulheres, né, passaram fome, a viagem demorou mais do que o previsto, mas chegaram. Chegaram em janeiro de 1808. O primeiro ponto de parada foi Salvador, que havia sido capital da colônia até 1763. E uma das primeiras ações do Dom João em terras brasileiras foi, em 1808, assinar um decreto colocando fim ao pacto colonial que existia desde o século XVI. É a chamada abertura dos portos. A partir desse decreto, as nações amigas de Portugal estariam livres para comercializar quaisquer produtos com a colônia brasileira. Além disso, os comerciantes que viviam aqui no Brasil também poderiam comercializar com quaisquer nações amigas de Portugal. A palavra amiga tem que ser também aí entre aspas, porque significa simplesmente a Inglaterra. Uma vez que a Inglaterra estava proibida, digamos assim, de fazer comércio com os países europeus, o Brasil foi uma válvula de escape para que eles despejassem todos os produtos produzidos, né, na Inglaterra. Obviamente, os ingleses não ficaram satisfeitos apenas com essa abertura dos portos. Em 1810, foi assinado uma série de tratados de comércio, né, Brasil, Portugal e Inglaterra. Foi o preço pago pela escolta em segurança da Europa até o Brasil. O Brasil fez uma série de promessas para os ingleses, entre elas, né, o fim gradual do tráfico negreiro, a proibição da Inquisição aqui no Brasil, e não só isso, mas também que qualquer inglês que cometesse algum crime, digamos assim, aqui no Brasil, ele seria julgado apenas pelas leis inglesas e por um juiz inglês. Além desse tratado de aliança e amizade, havia um tratado de comércio e navegação em que a Inglaterra contava com tarifas alfandegárias menores do que outros países. A Inglaterra pagava 15% de tarifa alfandegária,
menor até mesmo que o próprio Portugal, que pagava 16%, e os outros países pagavam 24%. Não só com relação às tarifas alfandegárias, mas esse comércio também tratava sobre acesso livre aos rios brasileiros e à madeira brasileira. Obviamente, uma estrutura precisou ser montada aqui no Brasil, uma estrutura administrativa. Afinal de contas, o Rio de Janeiro, né, ele passa a ser a capital do império de fato. Após a chegada, né, da família real em Salvador, um mês depois eles já estavam no Rio de Janeiro, que era a capital da colônia, e passa a ser a capital, a cidade mais importante do reino português. E, obviamente, que há toda uma mudança estrutural, principalmente, né, e especificamente dentro do Rio de Janeiro. Então há uma permissão para a produção de manufaturas, né, de produtos aí pré-industrializados, numa fase ainda pré, né, industrialização. A mãe do Dom João havia proibido, né, essa produção. Afinal de contas, o Brasil era colônia, era obrigado a comprar os produtos fabricados dentro da Europa. É criada a Academia Militar, criado o Banco do Brasil. Não é esse Banco do Brasil atual, tá? O primeiro Banco do Brasil, na verdade, ele quebrou no governo do Dom Pedro I, né, o filho do Dom João. Depois ele é refundado já no segundo reinado. É criada uma imprensa régia, né, uma imprensa real. Lembrando que, na verdade, livros, basicamente quaisquer livros eram proibidos aqui no Brasil, era uma censura mesmo. Enquanto na América Espanhola existiam universidades, aqui elas eram proibidas, né, e a leitura, os livros eram censurados. E a imprensa criada aqui, obviamente, era muito para falar bem do governo. É criada também uma biblioteca real, né, que vai dar origem depois aí à Biblioteca Nacional, né, com um grande acervo. São criadas as primeiras escolas de medicina, uma na Bahia e outra no Rio de Janeiro. É criado o primeiro teatro mais suntuoso, né, o Real Teatro de São João, o Jardim Botânico. Algumas consequências aí sobre a sociedade, né, principalmente a do Rio de Janeiro, né, que era a capital da corte, aqui no Brasil. Então, alguns costumes, né, importados da Europa aqui no Rio de Janeiro, tanto na questão do vestuário, né, roupas consideradas muito pesadas, ainda mais para o calor aqui do Brasil e do Rio de Janeiro, começam a ser utilizadas pela elite, simplesmente porque estavam na moda na Europa. Produtos que não tinham utilidade alguma aqui no Brasil, como patins para gelo, colchões com aquecimento, carteiras para papel moeda. Aqui não havia uso de papel moeda. Há um aumento do custo de vida, né? Há um crescimento populacional do Rio de Janeiro, né? Há uma urbanização, afinal de contas, a família real, né, ocupa agora esse espaço, e não só a família real, mas toda a corte. Quando eu falo a corte, aí são nobres, boa parte da cúpula da igreja que vivia em Portugal, setores militares, artistas. Há uma criação de cargos públicos, né, para ocupar nobres, pessoas ali que não tinham função alguma, mas que viviam às custas do governo, do Estado. Então não faziam nada, mas recebiam, né, por nada. Qualquer semelhança com os dias atuais não é mera coincidência, né? Distribuição de títulos nobiliárquicos para garantir o apoio, né, dos proprietários rurais. Na verdade, a nobreza surgida do Brasil vai ser uma nobreza bem diferente da que existia na Europa.
Na Europa era uma nobreza chamada nobreza de sangue, né, hereditária. Aqui não. Aqui você acabava comprando esse título, né, de nobreza. Se você fizesse algum favor ao Dom João, à família real, você prestasse algum auxílio, fizesse alguma doação, você recebia esse título. E ficava para a pessoa, não era hereditário. Obviamente, para alimentar, literalmente, né? Porque eram consumidos, existem listas aí informando que eram consumidos centenas, em alguns momentos milhares de frangos diários pela corte do Rio de Janeiro. Então, para alimentar todo esse luxo, todas essas despesas, obviamente, houve o aumento de impostos, né? Então era o povo, né? Ainda não existia uma classe média, né? Mas era o povo, a classe média que sustentava, né? Financiava toda essa despesa. Em 1815 acontece na Europa o chamado Congresso de Viena. O Napoleão ele já é uma carta fora do baralho. Ele perde uma guerra contra uma coligação de potências europeias. Então, não há mais motivo para que o Dom João permanecesse aqui na América, aqui no Brasil, uma vez que ele veio para cá fugindo da invasão francesa. Mas o Dom João ele já está acostumado, né? Ele se dá muito bem vivendo aqui. Ao mesmo tempo, ele não quer ficar fora das discussões, dos debates que reuniam as monarquias europeias para redefinir o mapa político da Europa no Congresso de Viena. Então, o que ele faz? Ele eleva o Brasil à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves, né, para legitimar a participação da corte no Brasil nesse Congresso de Viena. Oficialmente, o Brasil deixa de ser colônia em 1815. Ele passa a ser parte do Reino Unido, sendo que a capital desse Reino Unido, desse império, é o Rio de Janeiro. Então o Brasil ainda não é independente, mas já não é mais uma colônia. Em 1816, uma missão artística, né, francesa chega ao Rio de Janeiro com uma série de artistas, sendo que um dos principais é o Jean-Baptiste Debré. Possivelmente, todas as imagens, as gravuras que são mostradas nos livros de história, né, quando você pesquisa algo sobre Brasil no século XIX, certamente é uma pintura, uma gravura feita pelo Jean-Baptiste Debré. Ele é contratado, né, para fazer obras que prestigiassem a família real, mas ele pinta também muito do cotidiano que ele via no Rio de Janeiro. Então ele mostrou muito da sociedade que existia à época. Alguns conflitos bélicos vão acontecer no período joanino. Dois principais são a invasão da Guiana Francesa, né, em 1807 e devolvida em 1817. Foi um acordo aí feito pelo Congresso de Viena. Né? Óbvio, uma vez que a França havia invadido Portugal, o Dom João se sentiu na condição de retaliar. Então, durante 10 anos, a Guiana Francesa ela fez parte do Império Português, fez parte do Brasil. E em 1816, há a anexação da província Cisplatina, que é o país Uruguai. Né? Nesse momento, uma série aí também de processos de independência estão acontecendo nas ex-colônias espanholas. E numa disputa, né, com a Espanha, que estava apoiando, mesmo que a contragosto, mesmo que de maneira forçada, né, estava apoiando a França
Em algumas batalhas. Também havia algumas rixas entre o próprio Dom João e a esposa, né, a Carlota Joaquina, que era espanhola. Então, em 1816, esse jogo político ele faz com que tropas portuguesas e brasileiras elas invadam, né, essa região que pertencia, era uma ex-colônia espanhola, ela passa a fazer parte do Brasil. E faz parte, né, até 1828. Há também uma insatisfação dentro de várias outras regiões aqui do Brasil. Quando a família real chega, eles ocupam a corte no Rio de Janeiro. E muitas das transformações ocorridas acontecem no Rio de Janeiro. Então, para as outras províncias do Brasil, na verdade, o Rio de Janeiro substituiu Lisboa. A vinda da família real não, consequentemente, foi benéfica para outras províncias, inclusive as mais afastadas dessa região sudeste, desse centro, né, que era o Rio de Janeiro. Então, em 1807, vai acontecer a chamada Revolução Pernambucana, né, uma insurreição contra os desmandos do Dom João no Rio de Janeiro. Obviamente, essa classe política que se revolta em Pernambuco estava insatisfeita justamente porque a região de Pernambuco, que no século XVII, anos 1600, havia sido uma das regiões ou a região mais desenvolvida economicamente, passa a ser decadente. O eixo econômico não está mais em Pernambuco, não está mais no Nordeste. Então há uma junção de fatores aí que vão levar a essa insurreição, né? Proprietários rurais, senhores de engenhos, maçons. Inclusive, a primeira loja maçônica no Brasil surge em Pernambuco. Então há, na verdade, um lusofobismo, né? Uma ojeriza, um ódio a tudo que era português. A presença da corte portuguesa gerou descontentamento entre boa parte dos colonos, né? Gastos militares aí pelas campanhas de guerra do Dom João, tanto na Guiana quanto no atual Uruguai, a província cisplatina, quem pagava era o restante do Brasil. Havia um aumento de taxação de produtos que eram de origem nordestina. Então foi crescendo esse ódio ao que era português, aos comerciantes, ao clero, aos militares portugueses. Obviamente, né, houve uma repressão, mesmo que essa insurreição surgida em Pernambuco se espalhasse para outras províncias do Nordeste, a repressão pelas tropas portuguesas, né, fez com que não fosse à frente. Em 1820, em agosto de 1820, o Dom João, agora Dom João VI, né, ele é sagrado rei com a morte da sua mãe, Dona Maria I. Então agora ele é um rei português, de fato. Então Dom João VI ele tem que atender, ou pelo menos ouvir, as reivindicações ocorridas em Portugal. O que a elite portuguesa estava pensando ao fim das guerras napoleônicas? Não há mais motivo para o Dom João VI, o nosso rei, morar no Brasil. Eles se sentiam desprestigiados. Portugal era administrado pelos ingleses, era ocupado militarmente pelos ingleses, né? A França já não era mais uma ameaça. Então, por que o Dom João VI não retornava a Portugal? E em agosto de 1820, surge uma revolução na cidade do Porto. E
esses revolucionários, eles queriam basicamente duas coisas. O retorno de Dom João VI para Portugal e com a assinatura de uma Constituição, ele voltaria com os poderes limitados, continuaria sendo rei, mas não mais um rei absolutista. Haveria uma Constituição para Portugal. Então a Revolução do Porto é tida como uma revolução liberal, porque eles estavam lutando também por liberdades políticas. Mas ao mesmo tempo, para o Brasil, eles queriam passos atrás. Eles queriam que o Brasil voltasse à condição de colônia. Então eles queriam a recolonização do Brasil. Não podendo mais suportar essas cobranças, o Dom João VI ele retorna em abril de 1821 para Portugal, para a assinatura dessa Constituição. Mas ele deixa o filho mais velho, o Dom Pedro, como príncipe regente. Há, inclusive, a citação através de uma carta que o Dom Pedro ele envia para o pai, o Dom João VI, em que o Dom Pedro ele lembra que se futuramente houvesse uma independência, que o poder estivesse nas mãos de quem ele confiasse, nas mãos do filho, e não de nenhum desses aventureiros. Ou seja, o Dom João VI, por mais indeciso que ele fosse, ele já estava antevendo o que iria acontecer, de fato. Então, durante o ano de 1821 e boa parte de 1822, é um clima bem hostil entre o Dom Pedro, aqui no Brasil, e os portugueses, que exigiam o retorno dele também para Portugal. Para os portugueses não havia outra alternativa, era a recolonização do Brasil e o retorno não só do Dom João, mas também de Dom Pedro. Obviamente, as elites brasileiras, elas percebem que a volta do Brasil à condição de colônia é um grande retrocesso político e econômico. As elites brasileiras só têm a perder com a recolonização. Então, esse é um ponto importante, pessoal. A independência do Brasil, ou a ideia de se desligar politicamente de Portugal, ela surge depois dessa a decisão de Portugal de forçar o Brasil a voltar a ser colônia. Para os brasileiros, era uma condição totalmente tranquila o fato de ser pertencente ao Reino Unido. Mas com a forçação dos portugueses de quererem que o Brasil voltasse a ser colônia, então, pouco a pouco, as elites brasileiras começaram a pensar que só havia uma solução: a independência do Brasil. Mas uma independência que fosse bem moderada, que não houvesse muito conflito social, que mudasse pouco ou quase nada a estrutura social no Brasil. Então, essa independência deveria acontecer tendo o príncipe regente como líder. Então, as elites elas se aproximam do Dom Pedro em janeiro, no dia 9 de janeiro, após a entrega de um abaixo-assinado, mais de 8.000 assinaturas, é o famoso dia do fico, em que o Dom Pedro anuncia que, se é para a felicidade geral do Brasil, diga ao povo que fico. Essa batalha que cruzava o Oceano Atlântico entre as ordens vindas de Portugal e a resposta vinda aqui do Brasil continuou aí durante 1822. Em maio de 1822, é o chamado decreto do Cumpra-se. Então ficou estabelecido pelo ministério montado pelo Dom Pedro que todas as ordens vindas de Portugal só seriam cumpridas se o próprio Dom Pedro autorizasse. Em junho de 22, o Dom Pedro ele convoca uma Assembleia Constituinte, ou seja,
né, já pensando numa constituição para o Brasil. Então a ideia de independência é cada vez mais forte. Em agosto, tropas portuguesas no Brasil, né, elas são consideradas inimigas. E no 7 de setembro de 1822, né, após aí receber um ultimato de Portugal, né, Portugal de fato retira quaisquer poderes do Dom Pedro aqui no Brasil, ele recebe duas cartas importantíssimas, uma da esposa dele, a futura imperatriz, né, a Dona Maria Leopoldina, e uma outra carta do principal ministro do Dom Pedro, do principal conselheiro do Dom Pedro, que era o José Bonifácio de Andrada e Silva. Nessas duas cartas, ambos, tanto o José Bonifácio quanto a Maria Leopoldina, eles recomendam ao Dom Pedro o desligamento político com Portugal. O Dom Pedro ele havia se deslocado do Rio de Janeiro até São Paulo para resolver problemas políticos que envolviam a família do próprio José Bonifácio, né? E no retorno ao Rio de Janeiro, ele recebe, né, essas duas cartas, esses dois documentos. Então, também há o registro, né, de que ele estava bastante irritado no dia. Ele comeu alguma coisa que não fez bem, isso, né, em São Paulo. Então ele estava com diarreia. Né? Então ele parou diversas vezes aí para se aliviar. Né? Tinha tomado lá um chá de folha de goiabeira para tentar prender o intestino, não deu certo. Então ele estava bastante irritado, né, na hora em que ele leu aquelas cartas, ficou mais fulo ainda e se desligou, né, totalmente, politicamente, de Portugal. É a culminância de todo o processo que se inicia em 1808. Esse quadro, pintado por Pedro Américo, né, em 1888, é um quadro aí, então, mais de 60 anos depois. Obviamente, ele não mostra a realidade. Para início de conversa, né, o Dom Pedro e a sua comitiva não estavam montados em cavalos de raça, eles estavam montados em mulas, né, que é uma montaria muito mais adequada para as viagens que eles estavam fazendo. O Dom Pedro também não estava fardado de gala, né, estava vestido como um tropeiro. Boa parte aqui do cenário que compõe um quadro nem existia, que eram chamados Dragões da Independência, né? É uma ordem militar que foi criada depois da independência, obviamente. No dia 12 de outubro de 1822, aniversário do Dom Pedro, né? Momento em que ele completa 24 anos de idade, ele é sagrado imperador do Brasil. Durante muito tempo, essa data foi tida como a data da independência, né? E no dia 1º de dezembro, o Dom Pedro ele é coroado imperador. Então, o 7 de setembro era uma das datas em que se comemorava a independência, junto com o 7 de setembro, junto com o 12 de outubro, junto com o 1º de dezembro. Alguns pontos importantes aí. Primeiro, não foi um processo de independência pacífico. Existiram guerras, principalmente nas regiões norte, nordeste e sul, onde hoje é o Pará, né, o Maranhão e a província cisplatina. O Rio de Janeiro, né, as províncias próximas, Minas Gerais e São Paulo, aceitaram a independência imediatamente. As outras regiões demorou um pouco mais, Centro-Oeste, né? Mas essas províncias do Norte, Nordeste e a Cisplatina aconteceram guerras, né? Então, mercenários foram contratados para expulsar as tropas portuguesas do Brasil. Tanto é que na Bahia, né, o dia 2 de julho é muito mais comemorado como um dia da independência do que o 7 de setembro.
porque foi no dia 2 de julho de 1823 que as tropas portuguesas foram expulsas da Bahia. Outro ponto importante aí. Apesar do Dom Pedro ele contar com o apoio amplo da sociedade, né, as pessoas, pelo menos no início, gostavam do Dom Pedro, mas grupos populares, né, a população de fato, não teve uma participação ativa na independência. Quem lucrou com a independência imediatamente foram as elites. Um outro ponto, a dependência econômica em relação à Inglaterra. O Brasil sai dos braços de Portugal para cair nos braços dos ingleses. Na verdade, pessoal, olha só, o Brasil teve que pagar a independência para Portugal. O mediador foi a Inglaterra. Em 1825, o Brasil e Portugal eles assinam, né, um acordo em que Portugal reconhece a independência do Brasil. Outros países, outros reinos já haviam feito esse reconhecimento. Alguns reinos da África, o próprio Estados Unidos, né? Mas precisava desse reconhecimento. E a Inglaterra só iria reconhecer após o reconhecimento de Portugal. O Brasil pede emprestado 2 milhões de libras aos ingleses para pagar Portugal. Outro ponto, né? Não há mudança na estrutura social e econômica no país independente politicamente chamado Brasil. Há a permanência, né? Há a manutenção do grande latifúndio, né? Das grandes extensões de terra nas mãos de poucas pessoas. A economia continua agroexportadora, né? Não há um desenvolvimento econômico, por exemplo, na área industrial, né? A monocultura, então o desenvolvimento de um produto ali naquela região, já é o início aí do plantio do café, né? E a escravidão permanece. A escravidão permanece. Então, há essa aliança, né, dos interesses do Dom Pedro com as elites brasileiras. Há uma aliança que foi muito tramada também nas lojas maçônicas, né? Boa parte aí do ministério do Dom Pedro, né? E de homens que estavam ali tentando influenciá-lo, Gonçalves Ledo, né? Querendo que a independência fosse mais radical, ou homens mais conservadores, como José Bonifácio, eles eram maçons. E eles apresentaram o Dom Pedro, na verdade ele virou grão-mestre, né? Obviamente esse apoio ele vai ser circunstancial, né? Na medida em que o tempo passa, essa base de apoio que era muito sólida, ela vai perdendo, vai cedendo. O primeiro reinado, né, o reinado de Dom Pedro I, ele vai de 1822 a 1831. E é interessante perceber que, ao contrário dos novos países que estão surgindo na América do Sul e na América Latina como um todo, o Brasil ele é diferente porque ele é uma monarquia entre repúblicas. Os outros países têm presidentes, aqui nós temos um rei, né, no caso um imperador. E ao invés da fragmentação, da divisão, né, das colônias ou da colônia espanhola em uma série de países, o Brasil se manteve uma unidade. Obviamente nós podemos analisar, né, essa questão por vários vieses. Um deles é o seguinte: a elite brasileira, apesar, né, de estar espalhada por uma série de províncias, Rio de Janeiro, Sul, Nordeste, região Norte, mas essa elite ela tinha um ponto de encontro. Onde era? Eram as universidades europeias.
principalmente em Coimbra, em Portugal. Então, os filhos da elite brasileira estudavam na Europa. E o pensamento dessa elite era um pensamento unificado. Esses homens, quando retornaram ou retornavam para, né, as suas províncias, eles eram os futuros administradores, né, dessas províncias. Então eles tinham um pensamento bem unificado. Esse é um ponto, né, uma maneira de se entender essa manutenção da unidade territorial. Um outro ponto é a tentativa de se garantir a permanência da escravidão. Se houvesse uma fragmentação das várias províncias brasileiras em uma série de países, e se uma dessas províncias ela decretasse o fim da escravidão, né, se um desses novos países determinasse o fim da escravidão, poderia influenciar os outros a também fazerem o mesmo. Então vamos garantir, né, essa unidade para melhor controlar. E a questão da monarquia entre repúblicas, justamente para mudar o mínimo possível. O que era pretendido pelas elites era o fim, né, do controle político e econômico de Portugal. Mas eles não queriam radicalizar, né, não queriam influenciar demais a população. Né? Nós vamos manter praticamente a mesma estrutura. Né? Somos um país independente, mas quem é o nosso imperador? É um português. Né? Então, as elites é que vão participar, né, desse processo administrativo e político. Né? Há uma ausência aí popular. Né? Então, há a manutenção da estrutura socioeconômica da antiga colônia. A escravidão continua, o latifúndio continua, né? O domínio, né, das oligarquias, né, das famílias, dos grupos, né, dos mandões locais dentro de cada região, isso não muda. É importante, além do reconhecimento, né, de um novo país pelos outros países, né, pelos outros governos, também a existência de uma Constituição. E em 1823, né, vai acontecer uma eleição de deputados para redigirem uma Constituição para o Brasil. Só que começa a existir problemas entre o Dom Pedro I e alguns desses deputados. Quais seriam os limites do poder do Dom Pedro I? Ele teria poder total, decisão total para influenciar dentro da Assembleia, dentro do poder legislativo, ou ele teria poderes limitados? Existiam grupos nessa Assembleia Constituinte, né, que vão dar origem não a partidos propriamente dito, mas eles serão, né, o grupo português e é o grupo brasileiro. Né? Nós podemos chamar aqui de partidos, mas não partidos políticos como existem hoje. Então você tem ali um grupo, né, um partido português, que era favorável, sim, né, a plenos poderes para o Dom Pedro I, né, principalmente formado por portugueses. E você tem o Partido Brasileiro, né, e dentro desse próprio Partido Brasileiro você tem um grupo mais radical e um grupo mais moderado. Né, você tem um grupo ali que queria uma influência mínima de poder para o Dom Pedro, queriam inclusive que houvesse uma transição e que aqui fosse uma república. E você tem um grupo, né, dentro do Partido Brasileiro que queria, sim, uma monarquia constitucional, né, uma limitação dos poderes do Dom Pedro, mas que ele fosse, sim, o chefe, né, de governo e o chefe de Estado do Brasil. Nesse embate entre a Assembleia e Dom Pedro, o Dom Pedro simplesmente ele foi autoritário. O que ele fez? Ele mandou interromper os trabalhos na Assembleia, colocou as tropas, fechou, prendeu uma galera, né? E ele falou: ó, eu vou redigir
A Constituição. E em março de 1824 foi outorgada a primeira Constituição do Brasil. Até hoje é a Constituição que mais durou, né? De 1824 até 1891, 89, né, com o fim da monarquia. Observar isso é importante. Foi uma Constituição imposta, né? Ela não foi promulgada. Ela surge de cima para baixo. O Dom Pedro, ele interrompe o processo, né, que estava acontecendo, daquelas pessoas que eram eleitas, sim, por uma minoria, mas foram eleitas para redigir essa Constituição. Ele elimina esse processo, ele manda para a cadeia, manda para casa e fala, eu vou redigir, né? Então ele outorga, ele impõe a Constituição. E essa Constituição de 1824, né, conhecida também como a Constituição da Mandioca, porque para a questão aí de voto, né, de votação, que era censitário, você tinha que ter uma arrecadação mínima, e eles transformaram isso aí em alqueires de mandioca. Mas alguns pontos importantes da primeira Constituição do Brasil. Ela foi uma monarquia, né, hereditária, então passado de pai para filho, e era dividido em províncias, né? São os atuais estados. Um ponto importante foi a existência aí de 4 poderes. O executivo, você tem o imperador, né, e os ministros são aqueles que administram o legislativo, a Câmara Alta e Baixa, né, o Senado e a Câmara dos Deputados, o judiciário, né, juízes e tribunais, e o 4º poder, que era o poder moderador, que estava acima de todos os outros poderes. Então, na verdade, era uma Constituição que garantia poderes ilimitados, porque o Dom Pedro I ele poderia fechar a Câmara a hora que ele quisesse, a Câmara dos Deputados, é ele que escolhia os juízes, né? Ele poderia fechar também câmaras municipais, assembleias, poderia destituir algum presidente de província e colocar outro no lugar. Para o Senado havia uma lista, né, tríplice dos 3 mais bem votados, era ele que escolhia, então escolhia aquele que era aliado. Então, o poder moderador era um poder que estava acima dos outros 3 poderes. Havia eleições indiretas, né? Então, você tendo uma renda, você elegeria, né, os eleitores de província, e esses sim iriam eleger os deputados, né, e a lista dos senadores. Então o voto ele era censitário, precisava de uma renda para ser eleitor de paróquia, né, o primeiro ali, os 100 mil réis, né, eleitor de província, 200 mil réis. Para ser candidato a deputado, entre outras coisas, você tinha que ter uma renda anual de no mínimo 400 mil réis. E para ser senador, que era um cargo vitalício, ficava ali até morrer, você tinha que ter uma renda anual de no mínimo 800 mil réis. A Constituição aí, né, na verdade, isso aqui é a Constituição da República, a primeira Constituição do Brasil republicano, não é a capa da Constituição de 1824. Nós temos aí um organograma, né? Observem o poder moderador acima de todos. Então você tinha um grupo de ministros, né? O Ministério, que era o Conselho de Estado, Poder Legislativo, Senado e Câmara, o Poder Executivo, você tinha os presidentes de províncias, que são os atuais governadores, e os Conselhos Gerais das províncias, né? Que seriam aí prefeituras, né, e tal, e câmaras, né, municipais, e poder judiciário com o Supremo Tribunal de Justiça. Você tem então 3 poderes que estão aí nivelados e um que estava acima, e ele era apenas, né, do imperador. Nenhum outro tinha poderes para assumir o poder moderador.
Obviamente, essa Constituição extremamente autoritária, né, ela vai causar descontentamentos. Um deles surgido mais uma vez em Pernambuco. Em 1824 acontece a chamada Confederação do Equador, né? Mais uma vez, há uma crise econômica na região, e eles se veem desprestigiados pelo governo imperial, que está sediado no Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, né, eles exigem a separação. Eles não querem continuar fazendo parte do império, uma vez que veem que o Dom Pedro ele não o mais confiável, digamos, para esse cargo, né? Ele é acusado de ser um tirano, então ele não tem a dignidade, né, para governar o restante do Brasil. Então há uma tentativa de separação. Aí o Cipriano Barata é um exemplo aí de um dos componentes, né, dessa tentativa de separação, né? Um homem aí que participou de uma série de levantes, de insurreições, a Conjuração Baiana em 1798, né? A Revolução Pernambucana, a própria independência, né? Ele era um radical, liberal radical, né? No sentido de defender a abolição, de criticar o Dom Pedro I. Temos também aí outra das lideranças, né? O Frei Caneca, o Joaquim do Amor Divino, né? Obviamente, a resposta, mais uma vez, a repressão. Existem muitas pessoas que acreditam que aqui no Brasil nós temos uma tendência a ser muito passivos, muito apáticos. Não é bem assim. Durante a história brasileira, uma série de revoltas surgiram contra o poder constituído. Só que a repressão contra essas revoltas foi tão grande ou muito mais intensa, né? Então há uma reação do governo, eles pedem empréstimos, né, para combater, né, esses revoltosos. Então a região de Pernambuco ela é cercada tanto por terra quanto por mar, né? Então, muitos são punidos, inclusive com a morte, né? O fuzilamento aí, né? A execução do Frei Caneca. Se no início do governo o Dom Pedro I ele contava com o apoio de diversos grupos dentro do Brasil, ao longo da década ele vai perdendo esse apoio por uma série de fatores, né? Em 1826, o Dom João VI ele morre. E mesmo sendo imperador do Brasil, ele ainda é o filho mais velho do Dom João VI. Então ele é o príncipe herdeiro de Portugal. Ele renuncia, né, ele abdica da condição de rei e ele nomeia a filha mais velha, né, a Maria da Glória, na época era uma criança ainda, né, como herdeira do trono. Né? Ele promete casar a filha com o irmão, o Dom Miguel, né, e no momento mais apropriado, o Miguel passaria, né, esse trono para a Maria, Dona Maria. Mas o Dom Miguel ele decreta um golpe, né? Ele assume como rei. Então, o Dom Pedro I ele é acusado de estar muito mais envolvido com questões portuguesas do que com questões brasileiras. Há uma crise econômica também enorme, né? Há um desequilíbrio na balança comercial, os principais produtos brasileiros têm um valor diminuído no mercado, aumenta a dívida externa, né? Há aprofundamento com gastos militares. O Brasil ele entra em guerra, né, contra a Argentina por conta da província cisplatina. Há a falência do Banco do Brasil, né, o primeiro Banco do Brasil. Há uma crise política, o Dom Pedro I ele é acusado, né, não sem razão, de ser bastante autoritário. Há ainda o pavor de uma tentativa de recolonização, na verdade, de uma união, né, de governos Portugal-Brasil. Há uma aproximação entre o Dom Pedro I e o Partido Português, né, que aí é o grupo, né, que queria que se satisfazia com esse autoritarismo, que queria que, na verdade, ele tivesse plenos poderes, né? Em novembro de 1830 vai acontecer
o assassinato de um jornalista que fazia oposição ao Dom Pedro I, o Líbero Badaró, e o Dom Pedro ele vai ser acusado de ser o mandante, né? Há suspeitas sobre ele, né? Há uma série de protestos contra o Dom Pedro I, inclusive em Minas Gerais. E um detalhe interessante, em 1822, antes da independência, ele faz uma viagem a São Paulo, né? Como eu disse aí anteriormente, mas ele também vai a Minas Gerais. Ele é recebido com festas, né? Em 1830 já é bem diferente. As cidades em que ele vai, os sinos das igrejas, né? Porque há uma série de códigos ali dos sinos, né? E tal, eles tocam a melodia que é tocada no dia 2 de novembro, o dia, né, de finados. No retorno dessa viagem aí de Dom Pedro para Minas Gerais, há um conflito no Rio de Janeiro, a chamada Noite das Garrafadas. O Partido Português resolve receber o Dom Pedro I com homenagens, com festas, percebendo que o clima não estava bom, nós vamos apoiar, né? Mas ao mesmo tempo, os críticos aos portugueses, né, reagem. E o que acontece? Né? Então os portugueses das sacadas ali das casas começam a jogar garrafas, né, nas pessoas que estão que são contrárias a essas homenagens. Na tentativa de conter essa crise, o Dom Pedro I ele derruba, né, o ministério, inclusive alguns aliados de longa data portugueses, e nomeia um ministério composto apenas por brasileiros, na tentativa de conter essa crise. Mas não há mais condições. Né? E no dia 7 de abril, qual é a jogada, a última cartada, digamos assim, do Dom Pedro I? Ele abdica, né? Ele renuncia ao trono em favor do filho, o Pedro de Alcântara, né? Que era só uma criança, nascida em dezembro de 1825, isso, 1825, tinha, né, poucos anos de idade. Então ele abdica, né? Para tentar conter essa crise, e poucos dias depois ele se exila, ele volta para Portugal, na verdade ele volta para a França, fica algum tempo entre França e Inglaterra, depois, né, para tentar ganhar força e apoio para tomar o trono do irmão Dom Miguel, e que de fato acontece, tá? O Dom Pedro I ele realiza, né, uma série de batalhas contra o irmão Dom Miguel, e em 1834 ele consegue vencer e é eleito Dom Pedro, melhor, ele é coroado, perdão, Dom Pedro IV em Portugal. Mas ele acaba morrendo, né? Meses depois. Detalhe, ele morre no mesmo quarto, na mesma cama, no mesmo palácio em que ele havia nascido, né? No Palácio de Queluz. E esse 7 de abril de 1831 ele é tido como uma nova independência, né? Porque pela primeira vez o poder estará nas mãos de brasileiros. Mas enquanto, né, se espera que o Pedro de Alcântara, né, tenha a maioridade, afinal de contas ele é uma criança, então o poder estará nas mãos dos regentes. Então é o início aí do período regencial. E é o momento em que vão explodir uma série de guerras civis dentro do Brasil. Mas isso aí já é uma outra história. Fico por aqui. Aquele abraço.